E a gente tem mais um trecho de um programa que marcou época aqui na Jovem Pan, 2 diretores em cena, Newton Travesso e, claro, capitaneado pelo seu Tuta. Acompanhe mais um trecho aqui nessa cobertura especial da Jovem Pan. Bom, 27 de setembro de 53 foi o grande dia da inauguração e nesse dia seria às 8 horas da noite a inauguração, não é, Travesso? Exato, mas aí depois adiou e teve um pequeno atraso por causa de cenários, muita gente, todo o elenco época da Rádio Record presente naqueles era estúdios. Normal, né? 30, 40 minutos de espera, pelo amor de Deus. Nossa, mas era uma né? loucura. É tudo no mesmo estúdio, né? Mas eu tive, sei lá, teve sorte ou azar, ou sei lá o quê, de ser o primeiro, porque tinha um jogo de futebol à tarde naquele dia e praticamente fui eu que inaugurei com esse jogo, que era Corinthians e Portuguesa. E eu nem lembro direito se é esse jogo, viu? Porque tá minha memória, mas eu lembro a dedicação que você teve na montagem do caminhão de externa. E para fazer o futebol, inclusive, pegamos 3 elementos que eram da Pan-Americana, da Rádio Pan-Americana, que era o Raul Tabajara, o Paulo Plane Buarque e o Flávio Azetti, para fazer comentários do juiz, do jogo e a transmissão. E o Tabajara, inclusive, era um cara talhado para isso, porque no rádio ele enganava bastante. Eu lembro inclusive, que até hoje a dimensão do estádio e o comportamento que você deu na transmissão. Por quê? Porque antigamente as transmissões que eram feitas no futebol, a câmera acompanhava a bola. Então, quando a bola subia, você não via o que estava acontecendo embaixo. Como é que os jogadores estavam se preparando para receber a bola. E exatamente esse comportamento visual você conseguiu fazer na externa. Eu digo isso porque eu acompanhei e a gente sentiu que tinha uma nova visão do esporte na televisão. Então você tinha uma noção do que estava acontecendo no campo. E as outras emissoras que estavam fazendo alguma coisa no esporte, no futebol, acompanhavam a bola. Então você não sabia o que estava acontecendo. Quando você acompanhava a bola, já caía no pé do e também pela qualidade que a gente conseguiu dos cameramen, né? O Amir Campos, o Hélio Munhaine, depois o Dodô, Salvador Tredici, que entrou depois, mais tarde um pouco, entrou na equipe. Realmente profissionais de alto nível, né? Que a gente só foi saber isso quando a gente começou a entender de televisão. Claro. Não, e para nós também. A estreia foi um desafio que é difícil até você explicar direito como é que tudo aquilo foi conduzido e como é que todos trabalharam, sabe? Era quase assim como uma ciranda em que todos se deram as mãos e nós conseguimos botar a estação no ar com um elenco incrível da Rádio Record e com a abertura. Como é que mas a Record tinha os grandes elementos do rádio, né, na época? E todos eles vieram e participaram da inauguração da Record. Então você via toda aquela gente dentro de um único estúdio de 450 metros quadrados, com 3 câmeras e um boom, e tinha que ver o Hélio Ansaldo num canto com a Sandra Amaral apresentando um quadro, o Blota Júnior com a Sônia Ribeira, Thalma de Oliveira, Gregorian. Nossa, que universo lindo. Eram pessoas bonito. Que na época não tinham a experiência nem nada, né? Que estavam começando, mas gente talhada para fazer televisão, porque a inteligência deles, o know-how de fazer rádio e tal, também ajudou muito essa turma. Você tá lembrado, Tuta, aqui? Que loucura que foi aquele estúdio com toda aquela gente, mas houve um momento muito especial, que quando Paulo Machado de Carvalho trouxe para todos nós um otimismo tão grande, ele falou e se expressou de uma forma, e quando ele terminou, ele entregou a televisão para Nossa Senhora da Aparecida. E anos depois, você veja que a coincidência, ele na Copa do Mundo usou a mesma Nossa Senhora da Aparecida imagem quando houve uma dificuldade para os brasileiros jogarem com a mesma camisa e foram obrigados a trocar, porque jogavam com a Suécia, que era a camisa amarela, e a seleção foi obrigada a jogar com a camisa azul. E aí ele lembrou que todos os campeões do mundo até aquela época, todos tinham camisa azul. Uruguai, Itália, todo mundo de azul. Então deu uma força para os jogadores. E aí ele emendou. E a cor é do manto de Nossa Senhora da Aparecida. Você vê, 5 anos depois ele ainda utilizou a imagem da Nossa Senhora para ajudar ele e nós, né? Porque o Brasil ganhou a Copa. Nossa, ele foi tão otimista e deu uma força para todos nós. E aí, Hélio Ansaldo e Sandra Amaral começaram a apresentar o que havia de mais importante
importante. Aí o jornalismo entrou. Entrou o grande teatro, entrou o concerto, entrou o Gregorian, que finalizou a emissora. Só tinha uma coisa, Tuta, que de repente, quando terminou tudo aquilo, as pessoas estavam dentro de um estágio de emoção, de lágrimas. Mas aí todo mundo perguntou, e amanhã? Como é que vai ser a programação de amanhã? Esse é o grande problema de todo mundo que faz televisão, rádio e não pensa, porque a gente tem muito tempo para falar do programa que vai, a abertura, como é que vai ser, então a gente fica um mês pensando, faz um script moderno, bacana, tarará, tarará. Agora, quando termina, tem o dia seguinte, e o dia seguinte? Agora não temos tempo de preparar. Nós temos 24 horas para inventar alguma coisa para pôr no ar no dia seguinte. E foi o que aconteceu. Aí o Duarte reuniu todos nós, logo cedinho, às 8 horas da manhã, fez uma reunião e aí começou a roteirizar o que nós teríamos que botar no ar. E lembra-se que a gente não tinha a câmera de slide, filmes, na época ainda não estava montada. A gente iniciou tendo que carregar os slides na mão, você lembra? Um cartão. As garotas propaganda da época, a turma segurando o cartão e outros aparecendo somente o cartão, né? Mas segurando na mão. Espalhava no chão, lembra? Os cartões. O Plínio que segurava, do Valdir Souza. Isso, e daí eu pegava o cartão, passava por cima dos outros, pegava um e ia em frente à câmera. Pelo amor de Deus, se essa estreia fosse no dia de hoje, nós estávamos perdidos. Bom, aí mais um trecho do programa Dois Diretores em Cena, que ganhou o prêmio APCA, Tuta e Newton Travesso, contando as histórias de ouro da televisão e, claro, as histórias aqui da Jovem Pan. E a gente está aqui nos estúdios com o Zé Carlos Pereira da Silva e também o Vanderlei Nogueira. Ô Zé, a gente já falou do livro, né, do seu Tuta, lançado em 2009, mas eu queria te perguntar também daquele momento, que é mais ou menos o embrião da TV que nós vivemos hoje, que é a Jovem Pan Online, que você também se envolveu, claro, como tantas outras passagens aqui da Jovem Pan. De que forma aquilo é o embrião da TV de hoje? E a gente nunca se cansa de dizer que a Jovem Pan Online veio em 2007, quando o Tuta tinha simplesmente 76 anos de idade, ou seja, uma idade que você imagina que muita gente já não quer mais trabalhar e tudo mais, mas ele continuava criando e continuava na rotina aqui da Jovem Pan. Como é que é isso para você? O que eu posso é dar um testemunho, né, da minha própria vida e principalmente do mundo em que eu vivi nesses anos todos, sempre trabalhando com o Tuta, desde o momento que eu comecei até esse momento, né? Então, o Tuta sempre foi combativo na execução do trabalho, exigente na qualificação do trabalho profissional, né? E exigente no resultado desse trabalho. Qualidade, credibilidade, competência, execução com qualidade, que é básico, né? Especialmente para a televisão. Você tem que ter execução com competência e com qualidade. É assim que a trajetória da própria história do Tuta se fez e que ele transferiu para toda a jornada que ele se desafiou de construir uma televisão novamente, depois de toda a experiência que ele teve na própria Record, né? E que se transformou no resultado que hoje nós estamos tendo o privilégio de atuar profissionalmente, né? Com respeito, com qualificação e com a possibilidade de você sempre estar avançando no espaço que você tem pela sua qualificação e pela sua competência, né? O Tuta sempre foi assim, ele sempre abria o caminho para que cada um executasse aquilo que recebia como tarefa, mas que, antes de mais nada,
tivesse iniciativas e senso crítico para executar um trabalho de qualidade. A razão de ser da própria história da Jovem Pan, né, e agora com o canal de televisão, é a qualidade. É aonde nós, né, ao longo de 50 anos de atividade, porque eu tive mais de 50 anos de atividade, né, atuando nesse meio, aonde eu aprendi, aonde eu tive responsabilidades, aonde eu tive privilégio de ter essa formação, porque eu tive formação com grandes profissionais, porque o Tuta tinha como linha de avaliação e linha de corte para trabalhar com ele, era a qualidade. Então, eu fui um privilegiado ao longo de toda a minha história, até hoje. Eu sempre tive o privilégio de, desde que eu entrei, desde quando eu comecei, eu trabalhei com ele. Então, isso é impagável, né? E por isso eu falo com tanta até veemência, mas porque eu sou do microfone. Eu comecei e quando eu comecei, depois que eu comecei, eu aprendi a profissão, segui na profissão, sou jornalista e tenho atuação profissional, né? Mas, antes de mais nada, são as reações emocionais que me fazem ter essa veemência aqui no microfone. Muita história e muita emoção, né, Tiago?